Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Trago agora a segunda parte do estudo do livro de Vincent Shango, autor do pecado. Vamos à exposição que está fantástica, porém requer atenção redobrada de nós para que venhamos a absorver ao máximo. Vamos lá. Por Vincent Shango. Ainda que não devêssemos ter como foco afirmar ou negar que Deus seja o autor do pecado, pois esse não é o foco da Bíblia, mas ter um foco positivo sobre a soberania e a majestade de Deus, não há de fato nada de errado, do ponto de vista bíblico ou racional, em dizer que Deus é o autor do pecado. A expressão tornou-se tão carregada que automaticamente soa errada ou até mesmo blasfema as pessoas, mas podemos afirmá-la de um modo reverente, isto é, podemos afirmar que Deus governa de fato todas as coisas, não de uma forma remota ou secundária, mas poderosa e direta, fazendo tudo o que lhe agrada. Até mesmo 1 Coríntios 14 verso 33 é facilmente explicado. Primeiro, sabemos por diversas passagens bíblicas que Deus causa confusão às vezes, como ao agir contra os inimigos de Israel em batalha. Imediatamente, isso implica que o autor de confusão não pode ser interpretado de uma forma superficial, mas precisa ser verdadeiramente entendido dentro de seu contexto. O contexto é o versículo 40, que diz: "Mas tudo deve ser feito com decência e ordem." Este é o ponto da passagem e o contexto para o versículo 33. Repare que, seja na ordem ou na confusão, Paulo está fornecendo instruções aos coríntios, e não a Deus. Assim como Tiago, Paulo está aludindo ao comportamento que os cristãos deveriam ter, e não à metafísica subjacente a esse comportamento. Portanto, a declaração tem mais a ver com a aprovação ou desaprovação da situação por Deus do que com a causa metafísica. Contudo, há também uma resposta direta para a declaração, mostrar que, em primeiro lugar, a palavra autor não consta no texto. Se consultar a sua Bíblia interlinear, você lerá assim a declaração: "Não é de confusão Deus, mas de paz." Não há na passagem qualquer alusão à palavra ou conceito de autor, ela foi inserida pelos tradutores. Assim, a NIV traduz: "Pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz", e outras traduções, como NASB e ESV, são parecidas. É claro, aqui até as palavras "um Deus" foram inseridas, mas isso é melhor do que inserir o autor, implicando algo que não está realmente na declaração. Uma tradução mais literal seria: "Pois Deus não é de desordem, mas de paz", que é verdadeira considerando o contexto imediato de ordem na igreja, e mesmo quando Deus decreta o mal, incluindo confusão, ele age assim de acordo com um plano ordenado e racional. Não estamos usando a palavra criou no sentido de criação original de Deus a partir do nada, mas nos referindo ao controle de Deus sobre coisas que ele já criou. Isto é, embora Deus precise causar ativamente os pensamentos e as inclinações mais na criatura, e então causar ativamente as ações mais correspondentes, ele não cria matéria ou substância nova ao fazer isso, pois está controlando o que ele já criou. É verdade que uma pessoa peça de acordo com a sua natureza má, todavia, como diz Lutero, é Deus quem cria, em cada pessoa recém-concebida, uma natureza má no padrão do Adão caído, cuja queda também foi causada por Deus. E Deus deve ativamente colocar essa natureza má em movimento e fazer a pessoa agir em correspondência com ela. Lutero diz que Deus jamais permite a natureza má de Satanás e das pessoas ímpias ficar ociosa, mas que em seu poder, Deus a faz agir sempre. 16. Lutero percebeu os absurdos bíblicos e metafísicos de se afirmar algo mais restrito do que o exposto acima. Em contraste, a visão fraca, comum aos cristãos reformados de hoje, é uma evasiva sofística, irracional, desnecessária e antibíblica. Se a nossa posição é um hipercalvinismo, e não é, isso pode apenas significar que o hipercalvinismo é a visão correta e bíblica. E atribuir a ele o falso rótulo de fatalismo não faz qualquer diferença, é a evasiva dos fracos. Quanto ao propósito de Deus para o pecado e o mal, em primeiro lugar, ao admitirmos ousadamente a verdade bíblica de que Deus é o autor do pecado justo e soberano, podemos notar que mesmo nós sendo incapazes de responder por que ele causou o pecado e o mal, isso não representa um problema para o cristianismo, nem enfraquece o que eu disse sobre o autor do pecado. Isto é, mesmo que não tenhamos uma resposta para a questão, não há autocontradição em nossa posição, e ela não contradiz a Escritura. Seria apenas uma questão de falta de informação, e racionalmente falando, isso é tudo o que estaria em jogo. Dito isso, temos uma resposta para a pergunta, e ela se encontra naquela mesma passagem que examinamos em Romanos 9. Algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois, quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para retrucar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Ponto.
Não tem o oleiro o direito de fazer da mesma massa de barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? E se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória inclusive a nós, a quem ele também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Versos 19 a 24, de acordo com Paulo, pelo menos uma razão, não precisa ser a única, para Deus ter criado os réprobos, isto é, criar pecado, é fornecer um contexto para ele revelar sua ira a algo que de outra maneira o eleito jamais vai testemunhar ou experimentar. Em outras palavras, os réprobos servem para a educação e edificação do eleito. Eles conservam um mundo de lutas e tentações para o eleito, que finalmente testemunhará o derramamento da ira divina contra eles. Tudo isso serve para promover a santificação do eleito e a declaração da glória de Deus. O que segue é extraído de minha teologia sistemática, um benefício importante, ainda que negligenciado, que o amor de Deus torna disponível aos cristãos é a iluminação espiritual. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14 verso 21, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. João 15 verso 15, conhecimento teológico, isto é, conhecimento intelectual acerca de coisas espirituais, é um dos dons de Deus menos valorizados. Mas ser amigo de Deus significa ter tal conhecimento. O desprezo que muitos crentes professos têm pelos estudos doutrinários mostra que eles não amam sinceramente a Deus, por mais que prefiram pensar o contrário. Jeremias 9 versos 23 a 24 diz que nossa prioridade é obter entendimento e conhecimento acerca de Deus. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Jeremias 9 versos 23 e 24, o conhecimento de Deus é o mais valioso dos tesouros, e tudo mais é esterco. Filipenses 3 verso 8, em comparação. Ao oferecer a seus eleitos informação confiável acerca de si próprio, Deus está concedendo um dos maiores dons que ele pode lhes outorgar. Um propósito dos réprobos, os vasos de sua ira, ou aqueles que são preparados para a destruição, é Deus poder revelar esse aspecto de sua natureza aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Romanos 9 versos 22 e 23. Visto que os cristãos foram salvos da ira de Deus, Romanos 5 verso 9, por meio de Cristo, esse é o único atributo divino que o eleito jamais haverá de experimentar, e por isso ele deve ser demonstrado em outras pessoas. Vou parar por aqui, irmãos, amém. Breve estarei postado uma terceira parte desse conteúdo. Deus abençoe a todos.